Todo relacionamento muda com a chegada dos filhos. Alguns para melhor, outros não tão bom assim. E hoje tem a Silvia Faro, do Mãe de Primeira Viagem. Obrigada pelo convite. Uma delícia tê-la aqui com a gente de novo pra gente bater esse papo. Quer saber o que a gente tem pra dizer sobre isso? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo. E outra pessoa muito especial aqui comigo, que eu já apresentei antes, a Silvia. Obrigada. Delícia ter você de volta. Muito bom, a gente sempre dá um jeito de se encontrar e fazer uns collabs, porque a gente gosta de falar, né? Ih, será que alguém percebeu? E hoje a gente veio conversar um pouquinho. Sil, me conta, seu relacionamento mudou depois que a Liz chegou? Completamente. Relacionamento muda se você já, sei lá, vai morar um cachorro na sua casa, imagina um filho. Se muda de emprego, né? Fica um pouco mais no emprego, um pouco a menos, já também dá uma diferença, né? Muda de casa, já muda também um pouquinho. Imagina E muda um filho. mesmo, não é? Muda tudo. Mas não necessariamente pra pior, tá, gente? Exato. Algumas vezes ele acaba piorando, talvez pelo cansaço, a gente fica meio sem paciência, às vezes um lado não tá colaborando muito, não vou contar que lado é esse. Às vezes acontece, o homem tá meio assim afastado, achando, não, aquele é um momento mãe e filho, eu não quero me envolver muito, deixa ela curtir. Ou seja, os fatores para que ele mude, acho que são enormes. Só isso já dá um canal inteiro sobre esse assunto. Não é? Nossa, se dá, viu? Se rende. Mas tem outra coisa que eu acho importante a gente salientar. A gente muda. E a gente não muda só porque teve filho. Exatamente. A gente muda porque a calça jeans de 10 anos atrás já não é a mesma? Imagina os gostos. Antes eu curtia muito balada. Hoje, gente, se fala em balada, eu finjo que eu não tô ouvindo só pra não me convidassem. Outro dia eu vi uma frase tão boa, assim, disso da balada, que era assim: antigamente eu fugia de casa pra ir numa festa. Hoje em dia eu fujo da festa pra ir pra casa. Então, mas isso mostra bastante isso do tempo, né? Nós mudamos com o tempo. Não adianta culpar o filho ou a nova situação, porque nós também mudamos. Eu recebo muita pergunta assim, mas, sei lá, o meu seio depois da amamentação, ele não é mais o mesmo. Olha, minha filha hoje já tá com, sei lá, 12 anos e não é mais a mesma coisa. Claro, né? 12 anos se passaram, não tem como ser a mesma coisa. Mesmo que não tivesse filho, você teria mudado o seu parceiro, a sua parceira. Essas pessoas mudam com o tempo. Então o importante é acabar redescobrindo o que o casal gosta de fazer junto. De repente vocês vão descobrir que vocês adoram cozinhar juntos. Eu descobri isso com o Flá. A gente adora cozinhar. Só que a gente gosta de prato difícil. Aquele que fica o final de semana inteiro fazendo e curtindo, conversando, tomando um vinho. E só veio descobrir isso depois da chegada dos filhos. Pouquinho depois, quando eles eram pequenininhos, nem dava pra fazer. Só que quando eles começaram a demandar menos atenção, a gente precisou redescobrir o que a gente gostava, além de ir pra um barzinho, ir pra uma balada, porque não rolava mais. Tanto por não ter com quem deixar as crianças, como a gente meio que parou de gostar disso. Tá. Né? Não é que não goste, mas assim, não é uma coisa que a gente quer fazer. Então a gente acabou redescobrindo. E às vezes pode ser gostar de, sei lá, de montar quebra-cabeça. Adoramos. Que legal. Adoramos. A gente compra aquele quebra-cabeça de 3.000 peças, a gente fica montando e conversando. A gente descobriu que a gente gosta de receber os amigos, fazer jantar pra receber os amigos. Ou receber simplesmente assim, gente, vem pra cá, traz um queijo e vem pra cá pra gente bater papo. Então a gente redescobriu novas coisas. E não são só novas coisas, só do casal. Também tem outras pessoas envolvidas. Então a gente também gosta de chamar amigos que tenham filhos pra brincar com as crianças. Então nossa gama de diversão mudou. E se for voltar 10 anos atrás, gente, jamais eu imaginei que eu seria esse tipo de Mônica. Então tem o fator tempo, que muda, o fator, a chegada de um novo membro na família faz com que você adapte as coisas que você fazia. Eu tenho até um vídeo que eu falo um pouco disso, né, o que muda depois da chegada de um filho. Não é que você deixa de fazer coisas, é que você descobre novas formas de fazer as coisas que você gostava de fazer antes. E você vai fazer de uma outra forma que inclui chamar meus amigos em casa ao invés de ir no boteco. Fez total sentido. Total sentido. Você não vai deixar de fazer, só que você vai fazer de outra forma. Eu acho que se permitir isso também, né? Sim. Tipo, não sofrer, não estou no boteco. Não, então chama pra beber em casa, o filho tá lá dormindo.
É mais seguro, mais barato. Então, é uma economia, né? Não tem Uber também, tá? Tá aqui em casa. E quem vende já pede pra vir de Uber também, pra não ter perigo. Então, Mas faz total sentido. Eu acho que a gente faz as mesmas coisas de forma diferente. Mas se o relacionamento também deu uma desandada, convida pra isso. Eu acho que é importante ter essa conversa de forma madura. Não é uma discussão, não é discutir relação. É só você chegar assim, pô, já percebeu como a gente mudou? Você percebeu como a gente não tá conseguindo se divertir como antes? O que a gente tem que fazer pra se divertir? Não é para os mesmos lugares. Vamos adaptar, né, pra nossa realidade. não é sofrer porque não dá pra fazer aquilo, não dá. Se não dá, aceita que não dá e tenta ver outra forma. Acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica batendo naquela tecla de querer, sei lá, sair toda sexta-feira e voltar às 5 da manhã. Trelelê pro dia seguinte cuidar do filho. Não rola, não rola. Se você tem um esquema de babá, né, de ajudas com avós, ok, ótimo, maravilhoso pra você, mas não é a realidade da maioria, né? Com Então, certeza não. a gente tem que pensar em outras maneiras aí, né? Não, com certeza. E sabe outra coisa que eu tava até pensando? Quando eu tava grávida, eu imaginava muito assim, não, o Lucas, ele tem que se adaptar à nossa família, à forma que a gente vive. Mas eu acredito, quando eu falava isso, eu não tava considerando que ele era um ser humano com vontades próprias e que ele não ia se adaptar à família. Nossa família cresceu, nossa família mudou a partir do momento que ele chegou. Sim. Então, como a nossa família mudou, nosso relacionamento mudou, ele amadureceu, né? Vieram novas responsabilidades, novos medos também. Então, sim, ele amadureceu. Teve o tempo que a gente não tinha tempo para nós dois, que estávamos cansados. Teve tempo que a gente conseguiu ter um pouco mais de tempo pra gente. Tem as fases, né? A gente passa por várias fases. E agora, um pouco tempo atrás, eu adaptei uma nova coisa aqui. Ok. Antes, eu sempre fazia o jantar das crianças, quando eles eram bebezinhos, eles comiam de forma diferente. Depois que eles iam dormir, é que eu ia jantar com o Flávio. Aí as crianças cresceram e a gente começou a jantar junto, de novo. Eu, Flávio e as crianças. Agora, como as crianças ainda dormem mais cedo e o Flávio tem chegado mais tarde, eu voltei a jantar com o Flávio. Eu fico com as crianças enquanto eles estão jantando, eu preparo o jantar, eu fico com eles, mas eu não como. Meu jantar é com o Flávio com as crianças na cama. Isso, sabe que ele fez como poderia fazer? Lembrou um pouco a fase nossa sem filhos? Que a gente colocava um seriado proibido para menores. Eu não tô nem falando de pornográficos não, viu? Fica calma aí. Eu tô falando, por exemplo, do Peaky Blinders. Que tem violência. Nossa, tô amando Peaky Blinders. Fica a dica. Peaky Blinders Netflix. Vamos lá, dica. Animal. E a gente gosta de assistir, mas tem cenas fortes que as crianças eu nem quero que assistam. Tem que ser um momento que elas nem estão por perto pra não correr o risco. Eu não quero que elas olhem pra tela. Mesmo sendo em inglês, eu não quero que elas olhem. Então a gente resgatou um pouquinho. Mas isso a gente tá fazendo coisa assim de um mês pra cá. Faz pouquíssimo tempo. Isso é importante, resgatar ou procurar momentos só pro casal. Sim. Por isso que ter rotina com o filho é importante. Em todas as idades. Isso faz diferença no relacionamento. E você tem seus momentos também? Você consegue priorizar? Isso do jantar é igualzinho lá em casa. Eu dou jantar pra Liz mais cedo, no horário dela, porque ela acorda muito cedo, precisa de mais tempo dormindo. Então, depois que ela jantou, foi dormir, aí eu tenho tempo com o marido, a gente janta junto, vê TV, enfim, conversa, aí a gente tem aquele tempo só nosso e isso é muito bacana. Mas quando a criança é pequena, é mais difícil. É difícil, é muito difícil. Não se culpem, porque vai ter essa fase de adaptação. E eu acho importantíssimo os dois saberem que é uma fase difícil, Sim. que vai passar e dos dois lados ter muita paciência. E vocês perceberam que todas as dicas que a gente tá falando, a gente não tá falando de relação sexual, a gente só tá falando de encontro de pessoas, de conversa entre pessoas, porque a gente tem que lembrar que para ter afinidade, para ter atração, a gente precisa também estar conectado àquela pessoa e precisa estar bem. Exatamente. Porque se eu tô brava, sai daqui, quero não. Aliás, eu vou dar uma parte aqui. Nada mais sexy, marido, se tiver algum marido assistindo. Ou só printa, pega essa parte, manda desse minuto, nessa minutagem, manda. Um marido que lava uma louça. Nossa, que muito troca uma sexy. fralda. Nossa, que vai lá e faz de verdade, faz uma comida pra você. Ai, gente, pronto. Tudo de bom. Café da manhã na cama. Então, pronto, me ganhei por uma semana. É fácil deixar a gente feliz. Fácil. Fala que mulher é complicada, é nada. E uma parte feita. E uma coisa que eu não falo aqui em casa, meu marido não me ajuda, ele faz parte. Exatamente, faz o que tem que fazer. Exato. Agora, vou entrar
uma parte um pouco mais densa. Vamos lá. Eu costumo dizer que se o casal passar do primeiro ano do filho, o casamento tem mais chance de dar certo, porque o primeiro ano é muito difícil. Consome energia. Você concorda com isso? Que se passar do primeiro ano, a chance de ir pra frente, porque muitos casais, eles se desfazem no primeiro ano de vida do bebê. Se desfazem, muito porque o homem não aguenta o tranco, muito porque nós, mulheres, também ficamos totalmente transtornadas e ao invés de conversar também a gente sai gritando ao mundo. Se o cara não faz a parte dele, a gente vai ajudar. E é pra mandar passar mesmo, entendeu? Às vezes melhor sozinha do que mal acompanhada mesmo. Concordo. Tem muito que não é casamento se desfazendo, não. É libertação. Exatamente. Mas eu concordo com isso, mas eu também concordo que mesmo depois desse primeiro ano, eu acho natural que o casal vai tendo que se redescobrir mais vezes. Mas a preguiça de fazer isso, eu acho também condena o casamento. A preguiça de redescobrir os gostos. Porque como eu disse, não é só questão de ter filho ou não. O tempo passa e nossas vontades mudam, nossos gostos mudam. Então eu acho que quando a gente se acomoda e fala, não, agora tá tudo bem, eu acho que a gente perde tanto encanto do nosso casamento. Porque eu não tô casada pra ser mais ou menos, eu tô casada pra ser feliz, pra fazer feliz. É lógico. Os dois lados. Se, estou só com meu parceiro, queria um bom pai. Não, ele tem que ser bom pai, tem que ser bom homem pra mim também. Sim. Né? E ser casada só pra, sou casada na sociedade, pelo amor, né, gente? Também vai não. ser feliz. Então eu acho importante a gente estar sempre redescobrindo. Como eu falei, faz um mês que eu e o Flávio, a gente redescobriu o prazer de jantar assistindo uma série com as crianças na cama. Fazia muito tempo que a gente não fazia, porque a gente jantava com eles. A gente trocou um pouquinho por nós. Acho que foi importante também, foi gostoso isso. Muito bom. Talvez não dure muito, mas enquanto tá durando, tá legal. Depois as crianças podem sentir falta, a gente volta de novo e a gente vai redescobrindo novas formas de... Isso é legal, porque não existe uma regra, que a gente tá conversando, passando algumas ideias, mas nada disso é regra. E as coisas vão mudando e vão se adaptando, E o fato é que muda. Muda. Não tem como passar por um filho sem mudar, não tem como passar anos sem mudar. Muda. E com a gente vai continuar mudando. E se eu fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás, coitada de mim. Então, Ainda bem que eu mudei. Que bom que muda, a gente evolui. Na maioria das vezes, pelo menos. Não dá pra falar que é geral. Abafa, casa. Sim, obrigada pelo bate-papo. Imagina. Espero muito que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar um curtir aqui pra mim, se inscrever se não é inscrito e correr lá no Mãe de Primeira Viagem, que tá aqui no descritivo. Tem card, tá na arrobinha aqui do nome do vídeo, tem Tá tudo todos os lugares. Temos vários vídeos em collab, eu Macio. E eu acho que eu vou montar uma playlist nossa até. Ai, vamos. Vamos? Nossa, muito legal, gostei. Porque Né? a gente gosta pouco de falar, é que assim, vocês só estão vendo o que a gente tá falando na frente das câmeras, né? Porque o que a gente já falou aqui, ó, meu Deus. Tem umas que ainda bem que eu não estava gravando. Muito bom. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo. Tchau.